We're live. Olá, boa noite. Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o programa de governo para a cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou o Guilherme Carvalho e hoje conversaríamos com o candidato Roberto Salles. Ele é ex-deputado federal, eleito em 2014 pelo PRB. Em 2018, pelo DEM, Salles não conseguiu se reeleger ao Congresso Nacional. No território gonçalense, ele chegou a assumir a Secretaria Municipal de Pesca durante a gestão do ex-prefeito Neilton Mulim, em 2012. Neste ano, Salles é o candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PSD, tendo como vice o médico Isaac Esteves, do PTC. A coligação dele tem apoio dos deputados estaduais bolsonaristas, como Coronel Salema, Felipe Poubel e Alana Passos. Hoje, o candidato não pôde comparecer, também é um dos candidatos que também não puderam comparecer ao nosso debate, à nossa troca de ideias sobre a cultura gonçalense, e a resposta oficial da sua assessoria é que ele ainda continua debilitado após contrair o coronavírus, né, o Covid-19. Estimo melhoras aí a ele, mas, como de praxe, como de costume, nós mantemos a nossa data e mantemos aqui as perguntas, os entrevistadores, que eu vou apresentá-los e dar aquele boa noite. Hoje temos mais uma vez o Renan Rebelo, jornalista, membro fundador do coletivo audiovisual Somos Moinho de Vento e criador do Aerolivros Brasil, que vende livros usados e apoia projetos culturais. Boa noite, Renan. Está com o microfone? Agora sim. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar presente nessa última live do Fórum Gonçalense de Cultura, no primeiro turno, né, alguns dias antes da eleição no domingo. É um prazer estar com o Rodrigo Santos, autor de Macumba, do romance Mágoa, um dos fundadores de Uma Noite na Taverna, que tanto influenciou meu caráter cultural, ao lado aí de Guilherme, que eu tive a grata surpresa de conhecê-lo, ainda não pessoalmente, só conhecia de ouvir falar, e tive uma grata surpresa. Enfim, vamos aí, como o candidato não está presente, porque está debilitado por conta da Covid, vamos também, nós aqui, debatermos as questões aqui da cultura. Acho que é mais um espaço, mais uma oportunidade para dialogarmos com outros trabalhadores do setor cultural de São Gonçalo. Perfeito. E mais um desses trabalhadores aí que está com a gente mais uma vez é o Rodrigo Santos. Ele é gonçalense, flamenguista e graças a Deus, escritor, professor, roteirista e corredor de rua. Junto com Rômulo Narducci, criou e realizou o evento Uma Noite na Taverna. Como textos publicados no Brasil e no exterior, ele é o autor do romance aí, já citado pelo Renan, o Macumba, passado em São Gonçalo e Niterói, entre outros livros. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, meu amigo Renan, de longa data. Diferente de você, eu conheço o Guilherme pessoalmente, então desculpa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Cristiane Barroso já no nosso chat. É uma alegria para mim ter participado dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Assim como é uma tristeza quando a gente tem uma noite como hoje, em que o candidato não comparece. Para mim é uma alegria ver que os trabalhadores de cultura da cidade de São Gonçalo, através do Fórum Gonçalense de Cultura, estão se movendo para poder questionar o futuro prefeito sobre suas ações para a cultura. Lembrando que a nossa companheira Cleise Campos sempre fala, mandar um beijo para a Cleise, para a Rosite, para a Melly, todos os integrantes do Fórum Gonçalense de Cultura e dessa nossa comissão de entrevistas. Como a nossa companheira Cleise sempre nos relembra, cultura é direito assegurado em Constituição. E, infelizmente, em nossa cidade, a cultura e a arte ficam sempre em segundo plano nos planos de governo. Então, para mim, eu quero só, como a nossa última entrevista desse primeiro turno, não sei, a gente está planejando alguma coisa para o segundo turno, mas deixar registrada a minha alegria de a gente estar se movendo enquanto classe para cobrar o que nos é de direito, que é o mínimo de respeito
E não é respeito subjetivo de tapinha nas costas, não. É respeito objetivo, com ações, propostas e plano de cultura para a nossa cidade. Perfeito aí. Após essas falas introdutórias aí, como também de costume, deixar registrado mais uma vez essa live, todas as outras lives que já fizemos com os convidados, presentes ou não, estão todas salvas aqui na nossa página do Facebook do Fórum Gonçalense de Cultura e também no nosso canal no YouTube. Só procura lá, Fórum Gonçalense de Cultura RJ. Tem a imagem aqui do fórum, fácil de achar. E todas as entrevistas estão lá. E essa, que especialmente estamos fazendo na quinta-feira, a gente fez todas as segundas-feiras, né? Mas o número de segundas foi um a menos do que o número de candidatos, né? Temos 9 candidatos, 8 candidatos e uma candidata, 9 ao todo, à Prefeitura de São Gonçalo, e não coube, né, em toda semana. Então, nessa última semana, para que todos pudessem ter uma agenda, nós colocamos especialmente aqui na quinta-feira. Vamos aqui às regras, né, do debate. Caso o candidato estivesse presente, a duração da entrevista, né, dessa live, continua também tendo até 1 hora aí de debate. Então, até às 10, 10h05, podem contar com a gente aqui comentando sobre cultura. Seria 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 30 segundos de complemento e mais 1,5 para a réplica. Isso em 3 rodadas. Ali nos 20 minutinhos finais, a gente abriria para as perguntas, né, realizadas por você que está nos assistindo aqui através do chat. Você pode comentar aqui no chat que a gente iria colocar, né, suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas para o candidato responder. Mas no caso da falta ou desistência do candidato, né, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam de comentário e resposta do candidato. E ao final dela, ali ao longo de toda a nossa live, você que está nos assistindo pode comentar também aqui pelo chat, que eu vou colocar como a Cristiane Barroso colocou aqui já dando um boa noite. Cristiane Barroso, boa noite. E ela também fala, cultura é ser. Muito bom, Cristiane Barroso. Você que está nos assistindo aqui ao vivo, também, assim como a Cristiane Barroso, pode participar desse nosso debate sobre cultura, escrevendo aqui embaixo, no chat da live, que a gente vai mostrando, vou colocando aqui em tela. Por ordem de hoje, quem começa aí a sua primeira pergunta, que gostaria de perguntar ao candidato Roberto Salles, nosso Rodrigo Santos. Diga lá, Rodrigão. Então, bota a foto do nosso amigo aí, por favor. Eu quero perguntar para a foto. Então, cara, assim, mais uma vez expressar minha tristeza com a ausência do candidato, que eu acho que isso mostra muito o quanto o candidato, cada candidato que não veio, eu acho que demonstra muito a falta de respeito com o povo, com os trabalhadores da cultura. Eu entendo, a assessoria do candidato comunicou que ele está em repouso, foi acometido pela Covid, mas eu acredito que ele poderia estar conversando com a gente de casa. A ideia dessa entrevista foi planejada para ser realizada de casa, estamos em meio a uma pandemia, e a gente também sabe que a agenda do candidato ela é muito extensa. Então, assim, a gente tentou acomodar da melhor forma possível, e nem assim o candidato Roberto Salles pôde comparecer. É uma pena, porque essa semana eu vi uma notícia que o candidato Roberto Salles recebeu o apoio do... Eu vi numa estrutura de mídia da cidade, eu também não tenho como apurar a veracidade, mas que recebeu o apoio do compositor do Caneta Azul. Eu acho muito interessante que a gente tenha tantos trabalhadores de cultura na cidade e o interesse da candidatura é o cara do Caneta Azul, que nem aqui mora. Mas tudo bem, este baluarte da cultura. Então, eu vou começar perguntando para o candidato. Candidato, o orçamento da pasta municipal de cultura, entre custeio e capital, com base nos anos de 2019 e 2020, é de R$ 1.200.000 por ano. No seu possível futuro mandato, quais as projeções para ampliar esse orçamento destinado à cultura
que se repete a cada ano, incidindo diretamente na nulidade de investimentos das ações de arte e cultura. Esse é um tema muito sensível para a gente vem perguntando para todos os candidatos, algumas respostas bem interessantes, as outras nem tanto, mas melhores que essa ausência de estar perguntando com uma foto. Essa é uma pergunta, só para esclarecer, já que a gente vai estar nesse bate-papo com nossos amigos, a Silvana já chegou, boa noite, Silvana. Só para esclarecer por que a gente faz essa pergunta para todos os candidatos, porque é uma pergunta muito sensível para a classe. Você tem uma cidade de 1.200.000 habitantes e o orçamento é de R$1 por ano por habitante para a cultura. Você não compra um Guaravita com R$1. Que dirá você promover ações de fomento, ações de educação continuada para produtores. Só rapidamente, um grande problema na nossa cidade é a falta de formação dos profissionais de cultura. Das pessoas não, a maioria das pessoas que trabalham com arte na cidade fazem de uma forma orgânica, elas não sabem como buscar um edital, preencher um edital, o que precisa, quais as certidões. Esse é o tipo de curso que poderia estar sendo dado numa possível casa de cultura, mas não é, porque todo ano a desculpa é a mesma, não tem orçamento. É 1.200.000 e cerca de 80% desse orçamento vai em folha salarial. Como você tem uma folha salarial inchada numa secretaria que só tem um aparelho cultural funcionando? Eu vou voltar a falar sobre esse aparelho cultural, mas assim, faz-me espanto. Eu quero saber onde trabalham essas pessoas, igual o Globo Repórter, né? O que comem, onde vivem. Se o orçamento vai todo, o orçamento é baixo e vai todo em folha, quase todo. Então a gente pergunta para todos os candidatos, por quê? Não adianta, sem dinheiro não se faz cultura. O plano de governo do candidato Roberto Salles diz que ele vai apoiar instituições filantrópicas para promover cultura. Apoiar instituições filantrópicas. Não, ele tem que disponibilizar verba pública, dinheiro público para a cultura. É dinheiro do público, é dinheiro de IPTU, é dinheiro de imposto no geral. E aí ele diz que vai apoiar a instituição filantrópica. Pô, a gente vai continuar capinando sentado, a verdade é essa. Se você não tiver nenhuma ação, primeiro, para aumentar esse orçamento de cultura, segundo, para poder gastar melhor esse orçamento, a gente vai continuar capinando sentado nessa cidade. O que você acha, Renan? Pois bem, eu acho que não é por aí. Eu li, ele deu essa entrevista ao jornal O Dia, vou até citar a data que foi, estou até com a matéria aberta aqui, está aqui, outubro de 2020, mas eu não estou vendo a data, mas depois, aqui, foi no dia 29 de outubro de 2020, no jornal O Dia, que eu vou até ler o que ele falou, né? Abre aspas, vou fazer uma parceria público-privada para operar o Teatro Municipal. Vamos apoiar a cultura e descobrir as vocações e potencialidades do município. Irei apoiar instituições filantrópicas para promover a cultura através de teatro, dança, música e outras atividades, fazendo com que São Gonçalo retome o protagonismo nessa área. Pós-pandemia, todos os eventos retornarão e todos os eventos existentes continuarão. Criaremos um calendário cultural, esportivo e de eventos em nosso município, fecha aspas. Bem, se o Renan Rebelo fosse candidato a prefeito, uma coisa que eu falei, não teria parceria pública na minha gestão, né? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que a prefeitura, a Secretaria de Cultura tem a obrigação de estar perto dos trabalhadores de cultura, sendo o meio-campo entre eles e o setor privado. Então, nem todo coletivo, nem todo artista tem CNPJ, consegue prestar conta, mas o município poderia fazer esse trabalho para esse artista que ainda não tem um CNPJ. Até para você tirar um CNPJ, você tem vários custos, como contador, e a gente sabe que é muito difícil começar a captar verba
produzindo cultura, fazendo cultura, né? Eu tenho a ciência disso. No Aerolivros, como o Guilherme citou, eu não consigo, claro, apoiar como eu gostaria, até porque eu não sou uma empresa, eu sou apenas um amador vendendo os meus livros. Mas eu tiro parte do dinheiro, assim, parte do que eu ganho, deixo num fundo, assim, não um fundo, um banco, né? Eu guardo, economizo, e quando eu chego a um montante e vejo um projeto que eu acredito, eu apoio. Como eu apoiei agora a Flisgo, contribuí financeiramente, contribuí com com o lançamento da HQ do Eberton, que é um quadrinista aqui de São Gonçalo, e com a animação de um animador aqui de São Gonçalo também. Pô, se eu fiz isso como pessoa física, só vendendo livros, imagina a prefeitura. Ela não poderia chegar junto desses artistas? Aqui deveria ter mais editais. Eu acho que o São Gonçalo, inclusive, precisa gerar renda. E a cultura é um desses vetores para gerar renda, para elevar a renda de São Gonçalo. Relembrando os dados do DIEESE, econômicos principais. O primeiro, comércio. O segundo, primeiro, serviços. Alguém prestando serviço para o outro. Alguém pode vir de Niterói e prestar serviço aqui. Segundo, comércio. Terceiro, a máquina pública. Cultura nem entra nos dados. O que deveria entrar? O que entre aspas, diásporas de gonçalenses saindo para atuar em outros municípios, outros estados, outros países, isso é uma demanda muito grande. O que eu vejo na fala do candidato é algo que eu discordo. Eu acho que a prefeitura deve chegar junto aos trabalhadores de cultura, fazendo o meio-campo com o empresariado e incentivando a gestão pública municipal em aparelhos culturais, inclusive aumentando o poder, abrindo vagas para concurso público, e isso evita apadrinhamentos políticos, quando a gente coloca pessoas técnicas capacitadas para trabalhar e pensar a gestão de cultura para todos. Perfeito. Até complemento também essa ideia, quando você fala de editais, que a prefeitura tem que abrir mais editais, se vocês podem até me corrigir, mas o primeiro edital com verba que São Gonçalo abriu, disponibilizou, foi através agora da Lei Aldir Blanc, né? E eu fico pensando... Eu, particularmente, não me lembro de outro. Também não tenho lembrança nenhuma. Já teve editais de ocupação do Teatro Carequinha, mas edital de custeio, esse é o primeiro, e que não foi uma iniciativa da prefeitura, foi uma iniciativa de outras entidades. Essa gestão, na verdade, a gente está sob a égide do mesmo partido na Secretaria de Cultura há 3 administrações. Então, assim, essa gestão, a gestão do prefeito Neilton Mulim, a gestão da prefeita Aparecida Panicé, todas elas eram o mesmo partido e, na maior parte do tempo, o mesmo secretário de Cultura. Essa gestão se especializou justamente nisso que o candidato quer fazer, quer propor, quer falar de... Eu até anotei, eu anoto as coisas e perdo. É justamente isso que o candidato quer propor, esse negócio de apoiar a instituição filantrópica. Essa gestão se acostumou com a filantropia. Tem bastante tempo que eu não apresento projeto. O último projeto que eu apresentei na secretaria, eu ouvi do secretário se aquelas pessoas não trabalhariam de graça no amor. Eu quase falei assim, eu consigo pagar meu IPTU no amor? O senhor está trabalhando no amor? Porque também tem um negócio do cara que senta na cadeira lá, ficar reclamando que não consegue fazer. Mas, meu irmão, ninguém foi na casa dele pegar ele amarrado, não. É igual esse prefeito que passou 4 anos reclamando. É porque ele não veio à entrevista também. Porque não tinha dinheiro, não pude fazer nada. Meu irmão, ninguém foi na tua casa e te pegou amarrado, não. Você está disputando a eleição. Todos esses 9, os 8 candidatos e a candidata estão disputando a eleição. Então, quando ganhar, esse papinho não cola. Eu não consigo fazer porque não tem. Você já sabe que não tem agora, irmão. Então, mete o pé. Agora, deixa eu só complementar uma coisa que o Renan falou. Renan, eu não sou contra a parceria público-privada, não. Eu acho, inclusive, que a Fundação de Artes deveria ter essa função de fazer justamente esse link que você falou entre os artistas que não têm CNPJ ou os artistas que têm MEI, fazer esse link entre os artistas e o poder privado.
Eu já ressaltei aqui, nós temos empresários na cidade dispostos a investir em cultura. Mas não é batendo na porta dele e pegando R$100. Tem que ter uma relação institucional aí que não existe, que a Fundação de Artes não realiza. Leis de incentivo, né? Leis de incentivo. Para esse empresário também não só tirar porque por é bonzinho, da esmola. Exatamente. Não, tem que ser através das leis que já existem de âmbito federal e estadual. Né? Não, tem que ser sério. Tem que ser sério. Não pode ser sucupira, não pode ser filantropia. Sim, e não somente, né? Só para a gente já passar para a próxima questão do Renan, e não somente abrir editais por si só. São Gonçalo, fiquei pensando até mesmo da própria lei Aldir Blanc aqui, né? Quando eu olhei o edital, ela tem um nível, né, ali de inscrição bem profissional, por mais que seja simplificado, existem outros mais complexos, mas esse ainda há uma complexidade que eu fico pensando, quem faz editais, quem tem já essa manha de escrever editais na cidade, já saiu de São Gonçalo há muito tempo, porque São Gonçalo nunca teve edital, então você não tem como sobreviver, trabalhar, viver da sua arte, se inscrever em editais de São Gonçalo nunca teve, essa é a primeira vez. Então aí só para... Junto com editais, uma coisa que a prefeitura deveria fazer, a Secretaria de Cultura deveria fazer, fundações de arte, são cursos para que as pessoas consigam se inscrever nesses editais. Também não adianta nada escrever um edital, 2 editais e falar ninguém passou, ninguém soube escrever, não adianta nada, porque São Gonçalo ninguém consegue escrever nada. Pô, a gente tem que ensinar uma cidade que nunca teve nada para fazer, você tem que aprender antes, né? Você tem que ter investimento público na formação continuada do profissional. Em toda profissão tem isso. Você vai trabalhar na plataforma de petróleo, você tem um horário de adestramento. Em toda profissão tem formação continuada. O artista na nossa cidade, ele fica ao Deus dará. A gente vai na organicidade, vai na maluca, como se diz na minha terra, São Gonçalo. A gente vai na maluca, vai a Bangu aprendendo. E quem aprende foi o que você falou mesmo, Guilherme. Bem lembrado. Quem aprendeu, meteu o pé. Meteu o pé, porque tá concorrendo em edital internacional. Mas só para encerrar o que eu estava falando da parceria público-privada, Renan, eu não sou contra, não. Eu sou contra nesse caso. Eu sou contra de você pegar um aparelho que foi construído com dinheiro público e dar na mão do empresário. Eu acho um disparate um teatro que custou 13 milhões e 600 mil reais, está há 4 anos fechado, a prefeitura plantando nota em jornal que entregou o teatro em agosto. É mentira. Não entregou, e não é por causa da pandemia, porque o teatro ainda não se encontra em condições de funcionamento, e aí fica plantando fake news no jornal, e aí depois disso tudo, vai dar na mão do empresário, para me cobrar R$12 numa long neck de Heineken. Só para explorar os lucros, né? Assim é fácil, né? Foi construído com dinheiro público, ele tem que ser do público, ele tem que ser da cidade. Você vai entregar na mão de um conglomerado desse aí, francês, italiano, a gente vai matar o teatro. A gente vai ter essa meia dúzia de janotas de São Gonçalo frequentando. E aí? Pagando R$80 no ingresso. Sabe? Eu sou contra nesse caso. Esse teatro já está pronto. Ele foi construído com o meu dinheiro. Então eu quero que ele seja usado pela população gonçalense. E para ele ser usado, ele não pode ser entregue na mão da iniciativa privada, porque, gente, iniciativa privada visa lucro. Acabou, ponto. Não estou demonizando o empresário, não. Ele está na dele. Não pode o governo estar abrindo os braços para receber essa galera para usar o que já foi construído com dinheiro público. Você quer lucro, irmão? Vamos fazer uma parceria. Agora, o teatro não. O teatro já foi construído, já está aí, e há profissionais habilitadíssimos na cidade para gerenciar esse teatro, tanto artisticamente quanto logisticamente. Perfeito. Olha, passa agora para o Renan e já emenda também depois do seu comentário. Próxima questão. Eu perguntei para o candidato, para começar, é o que eu perguntei para todos, né? O que ele acha da atual gestão da cultura, o que ele acha do secretário Carlos Ney, se ele teria a chance de continuar ou não no seu mandato, no eventual governo, e quem seria seu secretário de cultura. Agora, voltando ao debate, que estava muito bom entre a gente aqui sobre PPP, eu olho bastante com desconfiança para o PPP. Realmente tenho muito pé atrás com o PPP.
mas eu não demonizo a iniciativa privada, longe disso, não demonizo, mas eu não gosto do modelo de PPP. Eu acho que o Estado tem condição de gerir, né? Tem condição de capacitar pessoas, porque o Estado ele vai pensar sempre mais no social, né? Vai pensar mais no seu contribuinte, desde que tenham pessoas capacitadas, concursadas, sem cabide de empregos, enfim. Esses vícios que a gente sabe que tem na máquina pública, como também tem no setor privado, né? O que eu acho que o município deve fazer é isso, é o meio-campo com a iniciativa privada para lidar diretamente com o artista, né? Ter esse diálogo entre os dois e o município ali como um mediador. Isso vai fazer a roda da economia girar. Isso vai fazer a roda da economia girar, vai capacitar o artista, o trabalhador da cultura, não artista. Artista pode ser trabalhador da cultura também, como livreiro, como produtor cultural, como cineasta e etc. O trabalho vai capacitar o trabalhador da cultura. E outra que vocês falaram aí, uma coisa que eu faria, o meu sonho seria ter ali o Hernani Faria, fosse uma escola técnica de artes cênicas, né? Não só para formar atores, formar contra-regra, diretores, enfim, tudo que envolve o teatro, certo? Abria também um outro edifício, ou aproveitaria também para continuar as aulas regulares. Acho que seria muito bom para os alunos terem contato com esse meio artístico, ver que o meio artístico não é só entretenimento, é mercado de trabalho também, e o Teatro Carequinha ali é um exemplo que poderia ser de teatro-escola, né? O Teatro Carequinha não pode ser considerado teatro, né? Ele é muito humilde para ser um teatro de um porte de uma cidade como São Gonçalo. Assim como a nossa atual biblioteca não pode ser considerada uma biblioteca, né? Vou colocar infelizmente aqui só para... Teatro Carequinha é um auditório de escola. Tinha que ser teatro de escola e ele pode ser escola. Ele pode ser escola. Um teatro escola. Eu quero comentar. Eu acho que o município ele tem alguns aparelhos culturais que ele pode potencializar, né, como o Teatro Carequinha é um aparelho cultural que a gente tem, que ele pode potencializar. E isso vai gerar frutos para o município. Vai formar trabalhadores da cultura, vai formar eventos, vai trazer gente para cá. E o empresário ele vai se dar bem. Como o fixo, que eu aprendi na faculdade de geografia, o fixo promove o fluxo. Quando você tem um bom fixo, você vai promover um fluxo, comércio, pessoas vendendo do lado, serviços, enfim, a cultura, para ela ser levada a séria, ela tem que ser tratada como mercado de trabalho e educação também. Não adianta eu ensinar o cara só a ser uma coisa, porque essa profissão pode acabar amanhã. A gente tem que ensinar a pessoa a pensar, ensinar, estimular o pensamento, né? Por isso que a gente fala sempre aqui, a necessidade da cultura está atrelada, participando de discussões de outras secretarias, meio ambiente, desenvolvimento econômico, educação. A cultura está no nosso dia a dia. Essa cultura existe, é a nossa necessidade de nos expressarmos, não é só entretenimento. E São Gonçalo vou colocar aqui um comentário aqui do Igor Lopes, trazer ele aqui para o debate também, que ele comentou, coisas a respeito do que a gente está falando mesmo, né? Deixa eu ler aqui. Igor Lopes, ele comenta: acho que pode sim ter um acordo com iniciativa privada. Não acredito que o poder público tem condições de administrar o teatro. Vai virar palco de formatura e igreja se ficar na mão do público. Filantropia e favores para todos. Aí só que ele botou uma sequência, ele também continua, né? Creio que pode ser feito um plano com condições onde beneficia os grupos artísticos da cidade. E finaliza: os teatros de Niterói têm parceria privada e funcionam. Rodrigo, por favor, vamos comentar o que o Igor Lopes falou sobre essa questão aí de que o poder público não tem condições de administrar o teatro e dessa comparação aí com a nossa vizinha Niterói, que tem pelo menos 40 vezes mais verba pública do que São Gonçalo. Igor, boa noite, obrigado pela participação, é interessantíssimo falar sobre isso. Logo de cara, se eu voltar um pouco, eu vou emendar, fica tranquilo, vem comigo.
inclusive o campo ideológico do qual o candidato ausente faz parte, é um campo que prega muito essa desestatização da cultura, que não tem que dar dinheiro para a cultura. Só lembrar que só 3 indústrias de cinema do mundo não recebem subsídios públicos. Nollywood, na Nigéria, Bollywood, na Índia, e Hollywood. Mas Hollywood foi construída com dinheiro público nos anos 40 como máquina de propaganda americana. Hoje ela não recebe dinheiro do público. E só uma curiosidade, já que entrando na minha área também, de cinema, trabalho com isso também, não sei se vocês sabem, mas as produções cinematográficas brasileiras dos anos 60, 50, 60 e começo, até metade de 70, são chamadas de chanchada. Vocês sabem por que é chanchada? Alguém saberia me responder? Sabe, Renan? Chanchada, não, pode falar. Então, chanchada vem de chancho, que é porco em espanhol. Então, essa denominação veio do Departamento de Cultura americano para falar que o que a gente fazia era um cinema de porco, de chancho, de chanchada, cinema latino-americano. Então, Hollywood teve muito dinheiro do governo americano, tá? Só para a gente lembrar que todas essas séries de Netflix, eu não dou dinheiro para a cultura, mas não largo a Netflix. Isso aí tem dinheiro público para caramba. Só lembrar que a BBC, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, é estatal, tá? Okay. A BBC britânica. Mas aí vou voltar. O Igor falou que tem que ficar com iniciativa privada. Igor, ele foi construído com dinheiro público. Você está dizendo que eu tenho que dar 14 milhões do dinheiro do erário municipal na mão do empresário para ele ganhar dinheiro? Esse dinheiro que saiu do imposto do gonçalense não faz sentido. O poder público não tem condições de administrar o teatro. Claro que tem. Claro que tem. Nós temos profissionais do mais alto calibre nessa cidade, em todas as áreas. No mundo todo tem gonçalense trabalhando. Eu fui militar e quando eu cheguei em Lisboa, um produtor foi contactar o navio onde eu servia, tinha um grupo de pagode. O produtor foi lá no navio e contratar o grupo de pagode. Esse produtor cultural, sabe de onde ele era? Do Mutuá. Ele conheceu, inclusive, a minha tia no Mutuá. Eu fui conhecer o cara em Lisboa. A gente tem produtores culturais, músicos, poetas, atores, atrizes, no mundo todo. Então, capacidade a gente tem, cacife intelectual e profissional a gente tem. Falta boa vontade. Você vai virar palco... Rapidinho. Você vai virar palco de formatura de igreja, se não houver fiscalização, aí vira mesmo. Como a Casa das Artes é o playground da prefeitura, que só serve para abrir para fazer vernissagem de amigo da prefeitura. E só para encerrar o meu comentário, qual teatro de Niterói funciona com parceria privada, Igor? O Teatro Municipal de Niterói, a gestão é da Secretaria de Cultura. O Teatro Popular Caminho Niemeyer, que custou... O Caminho Niemeyer custou 14 milhões, tá? O mesmo preço do nosso teatro municipal custou o Caminho Niemeyer. Tudo aquilo ali, tudo. A gestão é pública. Você tem teatros particulares. Você tem Teatro do Abel, Teatro Salesiano. Você tem teatros particulares. É diferente. É diferente. O Teatro Municipal de Niterói, que é uma joia de quando Niterói foi capital do Estado, é gerido pela Secretaria de Cultura de Niterói. Então, Rodrigo, só para pimentar aí também, mas São Gonçalo não tem dinheiro. Você mesmo falou, vocês mesmos citaram aí o orçamento da Secretaria de Cultura, quase 1 milhão e 200 para a Secretaria de Cultura. Como que com esse dinheiro, que gasta quase 80%, 90% só em pessoal, como que o que resta vai gerir um teatro, Rodrigo? Como é que pode? Faz aquela comparação sobre quanto São Gonçalo gasta só com lixo, só com coleta de lixo, como é que é mesmo? Exatamente, Igor. Igor, na verdade, a gente não está nem em campos opostos, não. Eu entendo a sua colocação, dado o ecossistema cultural pobre que a cidade se encontra. A gente tem um orçamento de cultura de R$1 por habitante por ano. O atual prefeito, que está em campanha de reeleição, por incrível que parível, ele falou num dos programas que a cidade gasta 3,5 milhões com lixo por mês. Ou seja, nós gastamos 3 vezes mais com o lixo por mês do que o orçamento anual de cultura da cidade. É óbvio, dentro desse ecossistema não dá para funcionar. A gente precisa
de quadro técnico, como o Renan já falou, a gente precisa de concurso público para agentes de cultura. Mais uma vez, cultura é de... A nossa amiga Cleise está por aqui, ela sempre fala, eu não esqueço, cultura é direito, garantido na Constituição. Não pode ser mambembe, não pode ser a Bangu. Então, Igor, mas o que está sendo dito é que o teatro vai ser entregue, a gestão que quer se fazer no teatro é parecida com a do Reserva Cultural. O Reserva Cultural foi construído com dinheiro público, era para ser um museu do cinema. Quem estuda na UF viu essa obra se arrastar, e quando ficou pronto, foi dado na mão de um conglomerado do brother lá, empresário, e a água mineral lá é R$8. Eu fico indignado e repito, a água é R$8. Ou seja, foi construído com dinheiro público e o público não pode nem tomar água. Não pode nem assistir nada ali. Então, assim, é isso que a gente está falando. Eu acho... A Cristiane falou da Casa de Arte também. Eu acho aquilo ali péssimo. Mas se eu só fechar com o Igor, então... Assim, o ecossistema... Você tem que mudar todo o ecossistema cultural. A gente já falou de orçamento, a gente já falou de aparelhamento da Secretaria de Cultura. Isso tudo tem que mudar. Mas se a gente tivesse um ecossistema cultural coerente, esse teatro não tinha nem sido construído, porque esse teatro custou o mesmo preço do Caminho Niemeyer, e na mesma semana que foi batido o martelo para a construção desse teatro, a Seis Gran Rio construiu um teatro de 300 lugares por 2 milhões. A gente fez um de 260 lugares por 14 milhões quase, e que ainda não funciona. E que não atende aos requisitos técnicos, inclusive, para entrar no circuito de mostra estadual e mostra nacional de teatro. Ou seja, eu entendo a sua colocação pelo ecossistema que a gente vive. Mas é isso que a gente quer mudar aqui. A gente está chamando todos os candidatos para falar. Eu queria que o senhor Roberto Salles, o candidato Roberto Salles, estivesse aqui para falar isso. Que eu ia falar para ele. Ele ia me explicar. Porque ele ia explicar para mim, não. Ele ia explicar para o Fórum Gonçalense de Cultura e para os trabalhadores de cultura. Por que ele quer pegar um aparelho cultural que custou 14 milhões para a cidade e dar na mão de um empresário? Porque senão vai funcionar mal. Não, essa não é desculpa. Se vai funcionar mal, faz funcionar bem. Contratando, fazendo concurso, aumentando o orçamento e por aí vai. Vale lembrar que o candidato participou, né, do governo anterior, de Neilton Mulim, que é a mesma pasta, né, o mesmo partido que gere a pasta da cultura nesse momento, né? E há pelo menos 12 anos, como foi dito pelos colegas aqui também, né? E o secretário, que era do Mulim, já trocou de partido, né? Verdade. Sim, trocou de partido, é isso? Não ouvi direito. Alô, você está me ouvindo? Oi. Portugal está em outro partido. Michel Portugal, que foi secretário de Cultura pelo PSDB, ele mudou de partido. Ele está no PSC. Sim. Então, e aí, só para lembrar, as pessoas que canetaram para que esse teatro fosse construído continuam na gestão municipal. Porque o secretário atual, o senhor Carlos Ney, era secretário de administração e colocou o Michel Portugal na Secretaria de Cultura. No governo anterior, ele era secretário de Cultura. E no anterior, também. Então, assim, esse teatro, para mim, foi um crime. E as pessoas que canetaram, que no mínimo se omitiram, porque quem foi secretário, inclusive o nosso candidato de hoje, foi secretário da Pesca, não foi? Do governo Neilton Mulim? Sim, correto. Quem foi secretário, ou se omitiu, ou foi conivente, ou participou diretamente. Eu acho que esse teatro, falta abrir essa caixa preta. O prefeito anterior, inclusive, foi até preso. Então, assim, esse teatro está todo errado aí na cidade. Eu sempre briguei, sou contra, mas aí, beleza, está construído, tá lá. Pousou o Leviatã no centro da cidade. E agora? Agora ele tem que ser usado pelo público. Ele não pode virar joguete na mão de empresário e muito menos na mão de um político. Perfeito. Lê mais um comentário aqui, lê alguns comentários. A Cleise comenta que o nosso assunto aqui é a cultura de São Gonçalo. Sofremos pacas com a política de 100, que mina a nossa cidade, sem dinheiro, sem equipe qualificada, sem gestão pública, sem cumprimento do Plano Municipal de Cultura, sem equipamentos culturais.
Aí ela complementa. Nosso assunto... Ela só repetiu aqui. Sim, e, Guilherme, eu ia perguntar também isso, né? A Cleise citou, né, nós, cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Eu ia perguntar se ele iria... O que falta para entrar em Plano Municipal de Cultura, a opinião do candidato sobre isso. É isso que a gente vive, sem cultura, sem plano de governo para a cultura, sem política pública para a cultura. São Gonçalo está muito atrasado, repito. Quando eu vou a Niterói, eu me sinto naquele desenho, os Jetsons. Quando eu volto para São Gonçalo, parece que estou voltando para Bedrock, os Flintstones. Até quando isso? Cena a gente tem, mas o próprio Rodrigo Santos sempre fala, não adianta a gente só viver de eventos sem política pública, sem política de fomento. E só aquela fala sobre PPP, para a gente encerrar, eu olho com muita desconfiança. O que falta é gestão. A gestão pública pode ser tão boa quanto a privada, e a privada pode ser tão ruim quanto uma gestão pública. O que a gente depende é de pessoas qualificadas no setor público, concursos, tirar os cabides de emprego, apadrinhamentos políticos, colocar pessoas técnicas, plano de meta. É só assim que a gente vai evoluir. É só assim que a gente vai evoluir. E esse baixo orçamento que nós temos na cultura, a gente poderia aumentar. E outra, tem ações que não precisa gastar dinheiro, não. Como eu falei que a Secretaria de Cultura poderia fazer o meio-campo, esses coletivos, artistas que não têm CNPJ, por quê? A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a Secretaria Municipal de São Gonçalo não tem um canal no YouTube, que teria vários clipes dos artistas daqui, trabalhos, por quê? Para ir para o YouTube Space, que é o espaço que tem ali na Praça Mauá, que tem o YouTube Space é o Rio de Janeiro. Lá, se você pode usar a partir de você tiver mais de 10 mil inscritos, ter uma conta assim, e encaminhar os artistas para usar o cenário, usar o maquinário de lá, edição, fazer cursos. Isso custa quanto fazer isso? Nada. Isso não custa nada, só criar uma conta. E, pessoal, vamos se inscrever, só fazer campanha nas redes sociais, mas o que tem de nada? Isso geraria uma grande visibilidade para cá. E sem contar em eventos, pensar em eventos feitos pelo poder público para que a iniciativa privada possa ganhar dinheiro também, assim como os artistas daqui. A gente tem que parar com essa coisa que a cultura... cantor. Aí quando você fala, olha, eu escrevo roteiro. Tá bom, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê mesmo? Você só vive de música? A gente tem que parar com... São Gonçalo está perdendo uma grande oportunidade de fazer políticas públicas ligadas à cultura, pensando, mais uma vez, no aumento da arrecadação da nossa cidade e também capacitação de pessoas. Capacitação de pessoas. Eu vou citar aqui o Carnaval. Eu cobri o Carnaval várias vezes. Eu amo o Carnaval. E o último Carnaval aqui de rua de São Gonçalo, com a escola de samba, eu cobri. Foi em 2015. Eu fui na apuração do Mauá, eu vi aquela comunidade toda, Jardim Catarina, do Marimbondo. Olha quanta coisa que a gente poderia gerar de renda, de trabalho, capacitação para essas pessoas poderem trabalhar no Carnaval da Sapucaí, ou investir em uma escola de samba daqui de São Gonçalo para desfilar lá em Intendente Magalhães. Mas acabaram com o Carnaval querendo economizar. Aí eles colocam no Carnaval um palco com som tocando MP3. Isso não existe. Isso não existe. Carnaval não é despesa, é investimento, assim como a cultura. Nós temos orçamento baixo, mas se a gente tiver uma gestão séria, a gente consegue elevar a renda da própria Secretaria de Cultura. Perfeito. Carnaval aqui no Barro Vermelho teve Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Carlinhos Brown, só não teve Luan Santana que não coube na pendrive, né? Mas deixa eu voltar aqui. Mas, cara, é o que a nossa companheira Cleise falou aqui, Renan. Por que a gente não tem um canal no YouTube Space? Falta equipe qualificada. Quando você loteia cargo politicamente na mão de qualquer um, e quando eu falo qualquer um, gente, não é desmerecendo pessoalmente, não, que eu não discuto pessoas, eu discuto ideias.
Mas se você você loteia os cargos da Secretaria de Cultura na mão de gente que não sabe lidar com cultura, que nem consome cultura. Eu ia perguntar para o candidato botou que ele quer fazer um calendário cultural, que ele quer explorar vocações e potencialidades da cidade. São Gonçalo retomar o protagonismo. Que protagonismo é esse? A gente nunca teve esse protagonismo. Eu ia falar justamente isso. São Gonçalo nunca foi protagonista em cultura. Nunca foi. Para protagonizar, a gente tem que sair de São Gonçalo. Foi o que o Renan já citou, a diáspora gonçalense. O artista gonçalense ele tem que sair daqui. Então, eu ia perguntar para o candidato que tipo de cultura que ele consome. Porque, na verdade, se você não tiver um prefeito minimamente sensibilizado com a cultura, se você tiver gente que não lê, gente que não consome cultura, a não ser que liga na televisão e joga na cara dele, essa pessoa, a gente vai continuar a míngua. Falta uma equipe qualificada. Quem é que entende de YouTube? Quem é que entende de espaço no YouTube? Ninguém. Sabe por quê? Porque o cargo é loteado pro primo do cunhado do meu genro, pro cara que emprestou a Kombi para eu ficar infringindo regra de trânsito na carreata, pendurado em cima de uma Kombi gritando na rua. Esse cara vai ganhar um cargo. O cara que está gerenciando, e aí para mim, vou mais uma vez dizer, que tristeza ver quanta gente desempregada na nossa cidade tendo que balancear essas bandeiras. O cara que gerencia essas bandeiras, ele vai ter um cargo em algum lugar. Então, assim, a gente nunca vai ter equipe qualificada. Por isso que a gente precisa de seriedade, de concurso público, de um candidato. E aí ia ser uma outra pergunta, qual ia ser o diálogo? Porque o prefeito atual se recusa a receber a classe, se recusa a receber o Fórum Gonçalense. Ele assinou uma carta de intenções e já fizemos várias solicitações e ele se recusou. Então, assim, se não tiver diálogo, não tiver equipe qualificada, a gente não vai dar. E a gente não vai sair da coisa do artista por vocação. A gente não vai entrar na era da economia criativa. Como o Renan falou, cultura gera divisa, gera dinheiro, gera emprego. Porque um teatro funcionando, e aí, assim como você falou da escola de samba, o quanto que mobiliza isso. O Porto da Pedra, eu fui da harmonia da escola 2 anos, saudade do Porto da Pedra, e quando a quadra era no Vila Laje, o quanto de economia o entorno gerava no entorno. Desde o cara que está vendendo água até o outro que está vendendo camisa. Você vai na quadra da Portela, caraca, você vai num shopping de roupa da Portela, lindo, tudo barraquinha na rua. Então, assim, mas a gente continua ainda no século passado do artista romântico. Eu vou para a Praça Zé Garoto, vou ter uma inspiração e vou fazer um poema. E vou pagar o quê? Minha conta com esse poema? Não dá para pagar a conta com poema. Já tentei, não dá. Então, assim, se a gente não entrar, mas para isso tudo precisa de quê? Precisa de equipe, precisa de todo o ecossistema cultural que não existe na cidade. Perfeito. Só relembrar aqui a todo mundo que está nos assistindo, né, que vocês podem participar, assim como a Cleise tem participado, através aqui do nosso chat, né, daqui da live. Coloque suas dúvidas, suas questões e o que você perguntaria para o candidato Roberto Salles, que não está presente aqui conosco. A equipe dele falou que ele está ainda, né, com sintomas ainda acamado do coronavírus. Então, eu até coloco aqui uma matéria, né, uma pesquisa, saiu no G1, pesquisa mostra que cerca de 40% dos infectados, ali em São Paulo também, mas é uma amostra válida para todo o Brasil, são assintomáticos, e a doença é 4 vezes maior na classe B do que na classe A. Acredito que temos mais classe B em São Gonçalo do que A. E vale aí a lembrança, né, de que todos que tiveram recente contato aí com o candidato, nas carreatas aí, apertos de mãos na rua, apresentando qualquer sintoma, não vá votar, não é aconselhado sair de casa para exercer o voto, mas procure o médico, procure fazer o teste rápido, marque, porque o candidato, né, alegou está com coronavírus. Então, todos que tiveram aí, pelo menos nessa última semana, contato com o candidato, sempre é bom
fala isso, né? Se tiver algum sintoma, procure o médico, evite máscara, álcool, lave as mãos. É sempre legal a gente sempre estar registrando. Deixa eu, então, desejar pronto restabelecimento ao candidato em nome do Fórum Gonçalense de Cultura. Mais uma vez, a gente não, eu particularmente, e acredito que meus amigos também não debatemos pessoas, debatemos ideias. A gente pode discordar em todos os campos, mas o ser humano, a vida é mais importante. Então, candidato, melhoras para o senhor e para os seus. E lembrando que o Guilherme falou, quem teve contato com o candidato, quem abraçou, quem apertou a mão, fazer um examezinho, né, galera? Porque a gente nem saiu da primeira onda, já estamos começando a subir uma marola da segunda aí. Perfeito. Vou colocar aqui mais um comentário do Roque Silva. Ele fala: precisamos de um gestor que lute pela cidade, que busque investimentos, que vá a Brasília pedir atenção à cidade. Infelizmente, o povo não tem memória crítica e uma pequena cúpula se alterna no poder de tempos em tempos. O comentário do Roque me lembrou que até a gente já comentou, não sei quem perguntaria de vocês dois, sobre as questões das parcerias, né? Se o candidato faria alguma parceria com outras instâncias, né, estaduais, federais, até mesmo internacionais, e é sempre interessante para trazer para a nossa cidade. Mais um comentário aqui. Deixa eu agradecer o comentário do companheiro Roque, que está sempre com a gente aí, atuante no Conselho de Cultura. E só fazer um adendo, essa pequena cúpula se alterna porque também encontra cupinchas, capangas entre a própria classe. Então, você tem os mesmos tubarões e os mesmos peixes-piloto comendo as sobras ali. Por isso que essa galera também não se sente ameaçada. A Cleise comenta aqui e relembra todos os candidatos, né, dos 9 que convidamos, de todos os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Falaram aí que o prefeito Gonçalense de Cultura, atual prefeito, que busca... Opa, desculpa, gente, está bem atrasado aqui para mim, a internet está bem ruim. Eu só queria falar, eu fiz essa matéria na época, que o Fórum Municipal de Cultura e a Comissão de Cultura da OAB protocolaram junto à Prefeitura, solicitando uma audiência com o prefeito para falar sobre a abertura do Teatro Municipal. Eu estou aqui, com a matéria em mãos, eu fiz na época, eu vou falar o número do protocolo. É bom deixar registrado. 25.299/2019. Isso foi em 27 de junho de 2019. Até o momento, o prefeito não deu nenhuma resposta sobre essa audiência entre membros do Fórum de Cultura, do Fórum Gonçalense de Cultura e da Comissão de Cultura da OAB. Lembrando que ele assinou a Carta de Gonça, né, se comprometendo com as demandas culturais daquele documento que foi redigido pelo Fórum, né? Isso aqui vale, mais uma vez, deixar registrado. Aproveitando também, uma pergunta que eu faria para ele é que a Lei Aldir Blanc vai passar, né? Não vai durar para sempre. Então, qual seria o tipo de política pública de fomento que o eventual governo dele iria investir aqui na cidade, ia ofertar aos trabalhadores de cultura, né? E eu vou dar uma dica de livro no final, mas aproveitando agora, não sei se vocês estão vendo aqui no meu Kindle, pessoal, essa aqui é o livro A República Abençoada de São Gonçalo. Leiam antes de votar. É da Apologia Brasil. A Apologia Brasil, inclusive, está lançando o livro Brasil Não Dorme Tranquilo, do Mário Lima Júnior, e também do Eric Bernardi, do Cambada 2, Crônicas de Bairros da Cidade. Pessoal, antes de votar, República Abençoada de São Gonçalo, e também perguntando sobre o mercado literário aqui de São Gonçalo. E ia perguntar para o candidato, como incentivar a leitura, o hábito da leitura, através de autores de Gonçalense,
como seria a política, iam fazer outros eventos culturais. O último evento literário da cidade, sem ser a Flisgo, tá? Que é uma iniciativa do Alberto, do grupo dele, foi o Salão de Leitura. Você lembra, Rodrigo, que foi na Antiga Inove, que hoje é Universal? Lembro a treta que deu nesse salão de leitura. Você lembra? Lembro. A gente teve um secretário de educação que ele passava pelas prefeituras assinando um contrato com a Melhoramentos e comprando um pacote pronto da Melhoramentos. E eu lembro que a gente brigou muito para participar, porque não tinha autor gonçalense no Salão de Leitura de São Gonçalo. E a gente teve uma reunião na prefeitura. Eu lembro disso, eu lembro dessa luta. Você lembra, né? Tinha um secretário na época, era um secretário com poderes. De vez em quando São Gonçalo aparece um mandarim, né, cara? O cara bota um monte de anel no dedo e vira super secretário. Tinha um desse na época do Neilton. Inclusive, não se viu Neilton 4 anos, era só com esse cara que se tratava. E eu lembro que a gente foi lá e ele não queria. E aí o secretário de Educação, vendo que a gente não estava de bobeira, né? Isso aqui não é... Parece, mas não é sucupeira, né? Acabou mandando abrir espaço para a gente. Ficou todo mundo bem chateado da secretaria. Esse secretário mandarim ficou chateado. Que, aliás, nem se reelegeu, né? Estranho. Nunca mais ouvi falar desse rapaz. Mas vamos lá, continue. Desculpa. Eu sou contador de história, gente. Eu quero um dia, inclusive, viver das histórias que eu conto. E quem quebrou esse paradigma aí foi o Alberto São Gonçalo, que abriu espaço aqui para os autores gonçalenses. Foi uma iniciativa da sociedade civil, e não do poder público para a sociedade civil, mas sim da sociedade civil para o poder público, né? E mesmo assim não teve apoio municipal, como foi aquele salão de leitura. Eu ia perguntar, e lembrando que São Gonçalo só tem uma livraria de rua, que é a Ler é Arte, da Dona Virgínia, desde 2005, e que ela está tentando ficar firme e forte. Queria saber também como seria a política desse setor literário. De rua, de shopping, de qualquer lugar. A Nobel acabou. E feirinhas de livros, né? Eu ia perguntar isso. E aí, candidato, qual seria a sua política para os autores e para a leitura de São Gonçalo? Lembrando que é um mercado que também gera renda. Mas já estamos aqui chegando. Né? O candidato se vangloria do apoio do cantor, do compositor de Caneta Azul, pô. É complicado. Não é gonçalense, né? Tem tantas cabeças aqui de várias cores, né? Gonçalenses, né? Tem que pegar um... Então, mas já estamos chegando aqui no finalzinho já. Deixa eu fazer uma pergunta para o Renan, já que está chegando no finalzinho. Renan, você, enquanto geógrafo e profundo conhecedor e amante dessa cidade como eu, Renan, onde nasce São Gonçalo? Parece uma pergunta filosófica isso. Eu acho que o Renan travou. Não, eu estou perguntando, Renan. Onde nasceu São Gonçalo? Porque pergunta, picotou. Então, porque o candidato... Rodrigo, eu não ouvi. Oi, tá ouvindo agora? Voltaram. Rodrigão na... Tá me ouvindo agora, querido? Alô, Rodrigo? Você... A internet super lenta aqui. Vocês estão me ouvindo? Guilherme, você está me ouvindo? Sou eu que caí ou... Não, Rodrigo, eu te ouço. É a internet do Renan mesmo que tá um pouquinho ruim, mas vai... Conte. Vou desenvolvendo. Conte essa história, vai desenvolvendo. Porque assim, o candidato... Qual foi a pergunta? Eu nem ouvi, eu entrei agora. Voltou? Acho que voltou. Fala aí. Você tá fazendo as caretas aí, tá meio PowerPoint na internet. Então, eu perguntei para você onde nasce São Gonçalo, porque o candidato Roberto Salles, no seu programa de televisão, falou que São Gonçalo nasceu na Fazenda Colubandê. O pessoal voou para lá, né? Não, eu fiquei meio confuso, porque assim, eu conheço outras histórias, mas Fazenda Colubandê, você que é
historiador, geógrafo, você sabe, Renan, se essa informação procede? De onde ele tirou essa informação? Acho que o Renan travou de novo. Porque, a Cleise já comentou aqui, ó, Guaxindiba. Guaxindiba. Eu fui rapidamente na Wikipédia, e na Wikipédia, como diz o Homer Simpson, pessoas do mundo todo colocam informações lá. A Fazenda Columbandet tem protagonismo no século XVII. No século XVI, você tem Itaoca. Cadê? De acordo com o relato do rio-bonitense Luiz Palmier, em seu livro São Gonçalo Cinquentenário, o nobre Gonçalo Gonçalves recebeu a sesmaria localizada às margens do rio Emboaçu, com o dever de construir uma capela e um povoado. Ou seja, eu ia perguntar para o candidato de onde ele tirou essa informação privilegiada de que São Gonçalo nasceu na Fazenda Columbandet. Olha, nem eu que sou colubandense de carteirinha, já falei isso, nunca nem falei que São Gonçalo nasceu lá no Columbandet. Porque não faz muito sentido, nem histórico, nem geográfico, falar que uma cidade nasceu numa região ali que não tem muito contato direto com... Enfim, mas é uma história interessante, gostaria de saber também. Eu fiquei curioso, porque assim, de acordo com o professor Marcos Varela, a etimologia de Columbandet é as colinas de Golã, que os cristãos novos, quando vieram, olharam as colinas ali da água mineral e acharam que parecia com as colinas de Golã, na Síria. A Fazenda Columbandet ela tem uma história riquíssima. Ali tem sangue derramado tamoio, temiminó, judeu, negro e português naquela região. Mas é São Gonçalo, que eu saiba, eu também admito que eu possa estar ignorante do assunto, mas que eu saiba, não nasceu na Fazenda Columbandet. Então é complicado você ter um cara que se candidata a prefeito da cidade que não conhece a história da cidade. Ou ele tem a informação muito privilegiada, que eu ia perguntar para ele, como eu falei, eu admito que eu posso estar errado. Eu acho que, inclusive, o caminho do conhecimento passa pela desconfiança do que você sabe. Sim. Mas eu queria essa resposta. Queria mesmo. Renan, Renan voltou? Não, né? Tá voltando. Tá na internet da nossa cidade, né? São Gonçalo tem essa internet. Igor Lopes falando, boa sua. Igor, vou dar de Renan agora e vou sugerir um livro. Topônimos gonçalenses de origem tupi. Boa sua é Cobra Grande. Essa eu não preciso nem ver aqui. Boa Açu, Cobra Grande. E o Rio Emboaçu é o Rio da Cobra Grande. Olha, a Cleise fala que, segundo me recordo bem, dos idos da graduação da FFP, da UERJ, entre 84 e 86, nas pesquisas de então, nossa cidade nasceu em Guaxindiba. Até perguntam aqui. A Cristiane pergunta de qual é o bairro do candidato Roberto Salles. Barreto? São bairros de outra cidade. Desculpa. Eu estou viajando, é que eu estou lendo aqui, eu acabo viajando. Então, Cleise, vamos lá, já que eu estou com o livro na mão. Guaxindiba, do tupi guaxi, que é a planta chamada vassoura, tibá, sufixo que indica abundância, vassoural ou local das vassouras, presente desde os mapas quinhentistas e algumas vezes grafado como Guaxandiba ou Guaxanduba, conforme o historiador Salvador Mata e Silva e Evadir Molina. A Cleise aqui apela ao professor Rui Aniceto. Se ele não souber, mais ninguém sabe. Então, com essa... É uma autarquia, um baluarte da nossa cidade e merece todas as minhas loas. Então, Rodrigão, já que já passamos de 1 hora de live, dê suas considerações finais aí para a gente ir encerrando aqui nossa última transmissão, pelo menos dessa série de entrevistas, com os 9 candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Como eu já falei, todas as edições anteriores, todas as nossas entrevistas, tanto com as pessoas, com os candidatas que participaram aqui com a gente, trocaram essa ideia conosco, e quanto os faltosos, nós fizemos essa mesma situação, cadeira vazia, apresentamos as perguntas e debatemos sobre elas o que a gente gostaria de ter perguntado aos candidatos.
no caso de hoje, o Roberto Salles, que também faltou. Estão todas na nossa página aqui do Facebook, só procurar lá a parte dos vídeos, estão todas por ordem lá, bonitinho, e também no nosso canal do YouTube, só procurar lá, Fórum Gonçalense de Cultura, RJ, tá até passando aqui embaixo, ó. Fórum Gonçalense de Cultura, RJ, procura lá no YouTube que é fácil de achar. Rodrigão, considerações finais aí, há poucos dias da nossa escolha, pelo menos o primeiro turno das eleições municipais. Gente, mais uma vez eu quero louvar a iniciativa do Fórum Gonçalense de Cultura. Foi uma belíssima jornada, onde nós pudemos conversar com aqueles que pleiteiam o cargo máximo do executivo em nossa cidade. Os que não compareceram é uma pena mesmo. Para mim é uma falta de respeito com o eleitor, com a classe, mas eu acho que foi bem positivo o nosso saldo. Quero dizer aos meus amigos gonçalenses que domingo não adianta só a gente ter, pelo menos a minha visão, tá? Eu vou aproveitar que a câmera está comigo e vou dar a minha visão. Quem quiser discordar, fica à vontade. Não adianta só você escolher o prefeito. A gente precisa de uma Câmara, de um poder legislativo forte, que não fique dizendo amém para a propininha e para o leitinho do gato, como já falou um próprio vereador da cidade. Nós temos quadros excelentes disputando essa cadeira no Legislativo. Eu tenho, de amigos pessoais, eu tenho 6, assim, que eu votaria de olhos fechados. Então, gente, vamos nos libertar dessa coisa de Zé Ruela do mercado, do posto, do açougue, de Maurício Bananada, José Marrom Glacê. Vamos nos libertar disso. Vota num vereador que tem história na cidade, mas tem história não no Legislativo, não, tem história de militância até. A gente precisa de uma Câmara também atuante. Só o prefeito não vai adiantar. Não vai adiantar. Votou-se... eu sobrevivi a Charles, a Aparecida, a Neilton, a Nancy, e eu vejo que um dos grandes problemas na cidade é o nosso Legislativo, continuando nas mãos das mesmas pessoas que não fazem nada há 30 anos. Então, gente, vamos renovar, vamos votar, vamos buscar um vereador com uma boa história que possa ajudar a nossa cidade, por favor. Essa cidade não aguenta mais. Na segunda-feira a gente entrevistou a cadeira vazia onde deveria estar o candidato Capitão Nelson. Eu até brinquei que o programa dele é Avança São Gonçalo. Eu falei, não avança não, que a gente está na beira do abismo. Quer avançar, a gente vai para o fundo. Mas é meio por aí. A gente precisa... Gente, vota, mas vota direito, por favor. Eu quero criar meu filho aqui, eu vou envelhecer aqui. Não vou sair dessa cidade para fazer sucesso, não, cara. Então, conclamar meus patrícios gonçalenses. Vota direito, galera, por favor. São mais 4 anos de sofrimento se a gente votar errado. No mais, beijo grande. A gente se vê no segundo turno. É isso aí. Deixa eu ver se o Renan já voltou. Renan, está ok? Internetzinha tá ok? Olá, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Espero que a internet me ajude agora. Diga, vai lá. Antes, vou começar logo, então, com a minha última dica de leitura. Né? Falamos de Fazenda Colubandê, esse livro aqui do grande historiador, assim como Rui Aniceto, Luciano Campos Tardoc, morador da Trindade, ó. Convicto, negativo e pertinaz. O caso de João Dique de Souza, na São Gonçalo do século XVII. Eu recomendo aqui. Ele foi um judeu perseguido pela Santa Inquisição aqui em São Gonçalo, dono de engenho, para a gente conhecer um pouco mais de São Gonçalo do século XVII. Recomendo muito esse livro aqui, Convicto, Negativo e Pertinaz, Luciano Campos Tardoc. E eu, de novo, antes de votarem, leiam A República Abençoada de São Gonçalo, publicada pela Apologia Brasil, que é uma editora aqui da cidade. Leiam, que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vocês vão entender todos os meandros políticos aqui que ainda perduram na nossa cidade. E, no mais, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que parabenizar todos nós do Fórum Gonçalense de Cultura.
uma entidade aí desde 1999, que eu agradecer muito a Cleise, que eu aprendo muito com ela, a Marilyn Pires, grande parceira, Rosite, artista, o Rodrigo Santos, você, Guilherme, todos do Fórum Gonçalense de Cultura, e que é uma entidade importante, que faz, inclusive, o papel que o Conselho de Cultura deveria fazer. O Fórum Gonçalense de Cultura questiona, né? E eu não vejo isso da parte do Conselho Municipal de Cultura, que não questiona o status quo. O nosso problema é status quo na cidade, né? Muita gente, não... enfim, eu não quero influenciar votos de ninguém, não é meu papel fazer isso, até porque eu estou na imprensa. E é isso. Como diriam os russos, das Vidânia, amo São Gonçalo, eu estarei sempre com São Gonçalo no meu coração, na minha mente, aonde eu for, onde eu estiver morando, no Rio, em Moscou, em Dubai, em Doha, no Acre, não importa. Eu sempre estarei com São Gonçalo e sempre que a cidade precisar de mim, não será um pedido, será uma convocação. Eu estou aí para ajudar da melhor forma possível e, como um trabalhista que sou de orientação, repito, a cultura pode ajudar a elevar a renda deste município, que pode fazer esse município se tornar uma referência, a cultura e a educação. Meu sonho é ver no brasão da cidade, ao invés de ter o passado da indústria, né, que a gente não tem mais, ter, sabe o quê? Sabe, aquele chapeuzinho do universitário em cima do brasão, que a cidade seja um dia uma cidade universitária, que tenha uma sua faculdade municipal e uma pujança cultural. São Gonçalo não só depende de você, porque São Gonçalo está preso, né? É refém. E nós temos uma síndrome de Estocolmo. Nos apaixonamos por nosso algoz, que é a cidade de São Gonçalo, que está presa. E é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. E, Guilherme, parabéns aí por sua dedicação, sua abnegação. Você foi o único que esteve presente em todas as lives, né? Que teve a escala aqui entre os entrevistadores, mas parabéns por sua disponibilidade. Você foi uma grata surpresa, espero te conhecer pessoalmente. A Cleise eu conheci pessoalmente por causa do professor Rui, lá no Memorial da Matriz, que ele encabeça esse projeto em prol da memória da cidade. Nossa memória que precisa aqui de um arquivo público, uma biblioteca municipal, enfim. Vamos tocando a luta e agora vou me despedir mesmo das Vidânia e no dia 15 vai ser uma maratona para mim, como repórter. Perfeito. Deixa também aqui agradecer a todo mundo, Rodrigo, Renan, Cleise, todos que participaram aqui. Como o Renan falou, minha carinha aqui está em todas as entrevistas, vão cansar quem assistiu todas aí as nove episódios dessa nossa série. Tá me vendo aqui pequenininho, não fazendo perguntas ali, mas fazendo essa mediação. Mas toda essa proposta foi uma iniciativa do Fórum Gonçalense de Cultura. Você que quer participar desse fórum que debate cultura desde 1999, não é um fórum que foi criado há um ano ou menos de um ano, não. Você pode ter conhecimento dele há pouco tempo, natural, perfeito. Esse fórum está aqui na cidade de São Gonçalo, debatendo a cultura de São Gonçalo, políticas para a nossa cidade desde 1999. Se você quiser participar, o link está em nossa página aqui no Facebook. A gente tem debatido muito, discutido muito, principalmente nessa época de pandemia, com a Lei Aldir Blanc, pelo WhatsApp, né, grupo do WhatsApp. Mas, de vez em quando, sempre que é pertinente, a gente também faz reuniões de videoconferências, através de Meet, Zoom, enfim, quando ficar melhor. Mas sempre é interessante acompanhar tanto aqui a nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura, quanto entrar também no nosso grupo do WhatsApp, que está muito interessante. Agradecer a todo mundo aqui que participou, que está com a gente aqui até esse horário, 10h14, você que está assistindo ao vivo, você que participou, o Igor, a Cristiane, a Cleise, todos que participaram aqui, muito obrigado. Fica o convite. Se você não assistiu os outros episódios, antes de votar, nosso fórum, nós entrevistamos a maioria dos candidatos, com o candidato de hoje, 4 que se recusaram, não puderam conversar sobre políticas de culturas, né, sobre seus planos para as políticas públicas da nossa cidade, mas os outros 5 estão aqui, participaram, tiraram ali do seu tempo essa 1 horinha de live com a gente.
Então, antes de votar, eu aconselho muito, se você quiser saber um pouco das propostas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo no que tange à cultura, visite nossa página, assista esse debate que a gente promoveu, que é muito interessante. E assim como tivemos essa informação aí, que o Rodrigo comentou, que São Gonçalo, supostamente o candidato falou que teria nascido na Fazenda Colubandê, uma coisa que é muito interessante, todas as informações dos outros 8 candidatos, se tiver alguma dúvida, se tiver uma pulguinha na orelha ali, pesquise, procure, principalmente antes de compartilhar essa informação. Isso pode ser fake news, você pode estar divulgando informações falsas aí, o que não é interessante nem para o debate público, nem para a nossa democracia. Então, agora, dia 15, domingão, tem aí esse primeiro turno. Vote consciente, procure seu candidato a vereador, vê se suas propostas são também interessantes para o seu pensamento, enfim, para a nossa cidade. Vá de máscara, sem máscara não dá para votar, não pode votar, evite aglomerações, leve seus documentos e leve também a sua caneta, que lá no dia, nas zonas eleitorais, não vão ter canetas, não pode ser emprestado. Então leve seu material, porque é muito importante. Então, caneta azul, azul caneta? Pode ser caneta preta. É melhor a gente votar com a caneta preta, né? Pra galera não votar em branco. Porque não pode votar Poderia, com a vermelha. Mas a gente vota aí com uma canetinha preta, que é legal. Então, Rodrigão, brigadão. Nos vemos aí todos nas próximas semanas aí, porque como a Cleise comentou, para o segundo turno também o Fórum tem uma proposta interessante, que mais para frente a gente pode explicar melhor aqui na nossa página, que é chamar os 2 candidatos que forem para o segundo turno para assinarem aqui ao vivo com a gente, assim, numa live bem curtinha, um compromisso com o Fórum, um compromisso para as suas gestões, para a sua futura gestão na cidade de São Gonçalo. Mas fique conosco aqui na nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura para saber mais sobre a nossa proposta aí, para debatermos também cultura nesse segundo turno. Valeu, gente! Até mais, boa votação no domingo.